Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Gente, a cidade de Valladolid, muita gente não conhece. Quando a gente fala o nome, todo mundo fica se perguntando onde está essa cidade. Pois, de repente, o eclipse total que vai acontecer vai ser um privilégio para os moradores da região. Então, estão chegando vários astrônomos do mundo todo, principalmente norte-americanos, ingleses. Estão chegando vários amantes de eclipses. A cidade está com a lotação de 100% para a próxima quarta-feira, dia 12 de agosto. E a verdade é que a cidade está vivendo um momento histórico, porque esse eclipse ele vai acontecer próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, e ele acontece a cada 100 anos. Então, há 100 anos atrás, aconteceu um eclipse exatamente igual, exatamente com as mesmas condições que esse. Então, vários países da Europa vão poder ver. Em Portugal não é no país todo. São países como a Groenlândia, aqui na Espanha nós vamos poder vivenciar em alguns lugares, não são todos também. No Brasil ninguém vai nem ver sinal desse eclipse, então todas as expectativas, os olhos estão voltados para a Europa. E a cidade que eu moro, a cidade de Valladolid, vai ser uma das privilegiadas. Então a prefeitura da cidade preparou várias atividades. Tem atividades no Museu de Ciência, nos outros museus também. As pessoas que gostam, de conhecer a história dos eclipses, a história da cidade também, vão poder ver nos museus. Vai ter shows, vai ter música, DJ, muita alegria. Tá uma loucura, as pessoas comprando óculos para ver, porque tem que ser um óculos homologado. Se não for homologado, a pessoa está correndo sérios riscos de perder até a visão, porque a luz vai ficar muito forte. Inclusive, eu li uma curiosidade em que os astrônomos, eles indicam que a gente use a cor verde ou vermelha. Isso porque na hora que o sol cobrir totalmente a lua, a luz vai ficar muito forte, Na verdade, o dia vai virar noite, e depois, quando o sol começar a girar e a lua começar a clarear novamente, essa luz vai ficar muito forte. Então tem que ter todo o cuidado possível para que vocês possam, para quem está na Espanha, possa viver esse momento sem se prejudicar. Bom, hoje nós vamos seguir com a série Marketing Digital. O tema de hoje, nós estamos já no episódio 4, e o tema de hoje é: seguidores não pagam contas. Como transformar atenção em clientes. Então a palavra da semana é conversão. Você não precisa de mais seguidores. Você precisa aprender a transformar as pessoas certas em clientes. Muita gente confunde. Muita gente fica lutando atrás de curtidas e seguidores. Não são eles que vão pagar os seus boletos. As redes sociais, elas se tornaram a nossa vitrine para o mundo. Antigamente, as empresas tinham que contratar anúncios caríssimos no rádio, na televisão, nos jornais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós, empreendedores, temos esse canal, esses canais, porque é mais de um. Então, você pode usar até de maneira gratuita. E você usando de maneira intencional, os resultados são incríveis, mesmo de maneira orgânica. Para quem quer chegar a mais pessoas mais rápido, pode usar o tráfego pago, que são os anúncios. Mas que ainda não tem condições, já pode começar a criar conteúdo para você atrair os seus primeiros clientes, até você ter condições de contratar o tráfego pago e chegar a mais pessoas. Então, gente, se você parar para observar, a facilidade que nós temos no dia de hoje está demais.
O problema é que muitas pessoas não sabem o básico. É por isso que eu defendo muito que o conhecimento liberta. O conhecimento é tudo. E é através do conhecimento que você vai conquistar a sua liberdade financeira, liberdade geográfica e a sua liberdade de tempo. Você poder ir e vir, você poder ter uma vida mais tranquila. Quem não entendeu que o digital é uma porta muito grande, que se você acessar da maneira correta, você vai ter muitos resultados, você vai conseguir clientes em qualquer lugar do mundo, através do seu conhecimento, você está ficando para trás. Tem muita gente com medo dessa expansão digital. Não tenha medo. Tenha ferramentas que vão te ajudar. Juntando a inteligência artificial e essa abertura das redes sociais, você usando isso da maneira correta, você vai conseguir a tão sonhada liberdade financeira, que é o que todo mundo está buscando. E poucos conseguem ter resultados. É por isso que nós estamos com essa série. Não percam. Essa série está incrível. Nós já preparamos aí para você construir a sua autoridade. Nós já temos aí o programa falando sobre o Instagram, criação de conteúdos. Nós temos já várias coisas interessantes. Então, se você tem seguidores, mas não tem clientes, esse programa é para você. Uma coisa que eu quero que você entenda hoje, a mensagem central desse programa. Eu tenho seguidores, tenho curtidas, tenho visualizações, mas não tenho clientes. O que eu devo fazer? Se a sua pergunta tem sido essa, ótimo. É sinal que você está bem à frente de muitas pessoas. Se essa ainda não é a sua pergunta, o seu questionamento, é porque a sua bio ainda está falando qual é o seu signo, ainda tem um versículo bíblico, ainda tem com quem que você é casado e quantos filhos você tem, ainda tem informações que não importa para ninguém, sinceramente, essa é a grande verdade. Não sou contra você ter o seu perfil pessoal, você pode ter o seu perfil pessoal, mas se você já entendeu o jogo do digital, você já entendeu também que quem está consumindo conteúdo no Instagram está perdendo tempo. Se você está criando conteúdo, aí sim você entrou no jogo. Você entrou no jogo do algoritmo, você entrou no jogo que te dá retorno, mas claro, da maneira correta. Porque eu conheci na semana passada, em um dos grupos que eu participo do desafio, um influencer que tem mais de 100 mil seguidores. Nunca cobrou nem um centavo para divulgar ninguém. Ou seja, ele tem uma crença de não merecimento. Ele não está sabendo usar essa visibilidade para mudar de vida. E é o que todo mundo faz. Quando acontece isso, você precisa de ajuda para estruturar o seu conteúdo de maneira intencional, para que você possa converter essa atenção que você conseguiu captar e criar uma comunidade que vai te monetizar os seus produtos, vai monetizar tudo que você faz. Não adianta você criar uma audiência forte e viver de permuta. Gente, permuta não paga boletos. Tem gente que divulga de graça. Isso não paga boletos. Na hora de negociar, você precisa saber vender. Vender o seu tempo, vender a sua imagem. Ah, mas eu não sei quanto cobrar. Não importa. O importante é você não fazer de graça. Começa, porque no começo ninguém, como se diz, nenhuma estrela nasce brilhante. Tem um processo para que ela possa brilhar. Então, se você começou e está destravando ainda, não tem problema. A prática vai te levar a um nível mais alto. Mas se você está praticando, mesmo nesse período de prática, não faça nada de graça. Porque você está dedicando o seu tempo.
Se nesse período que você ainda não se sente totalmente preparada, você ainda não está apta para cobrar pelo seu serviço, pelo menos faça permuta. Mas aí chega num ponto que você tem que escalar. Já treinei, já consigo me comunicar bem, já tenho uma comunidade boa, agora eu vou cobrar. Comece cobrando pouco até você ter confiança o suficiente para você colocar o preço pelo seu trabalho. No meu caso, por exemplo, eu nunca quis ser influencer. Mas quando eu comecei a criar conteúdos, gente, a minha voz era trêmula, eu aparecia toda descabelada, eu não sabia muito bem o que falar. Mas aos poucos eu fui me desenvolvendo. Hoje em dia eu tenho uma boa comunicação. Hoje em dia eu já tenho empresas que me procuram para que eu possa divulgá-las. Hoje em dia eu já fechei contratos de divulgação. Então é isso que eu quero que você entenda. Você está começando? Ótimo, faça permutas. Depois que você já tem uma certa experiência em uma certa comunidade, comece a cobrar mesmo que seja pouco. Depois, você já vai entender o seu valor, já vai entender o resultado que você entrega e vai conseguir cobrar o preço correto. Então, tudo tem um processo e cada pessoa está em um processo diferente, em uma fase diferente. Eu estou citando aqui as fases para que você possa entender em que fase você está. Se você é uma empreendedora, vende blusinhas, vende bijuteria, não importa o que você venda. Entenda que você precisa ter um perfil profissional. Esse perfil profissional, ele tem que ser completamente intencional. Ele não pode ser um perfil catálogo, ele não pode ser um perfil que você só posta produto, coloca preço, fica aquela coisa chata. Por quê? Porque as redes se chamam redes sociais. Então, as pessoas não entram nas redes sociais para comprar. Elas entram para socializar. Aí, quando encontra uma oferta que faça sentido para elas, aí sim elas compram. Você, por exemplo, quando alguém te indica uma loja de roupas, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Procurar o Instagram dela ou o TikTok Shop. Então, os seus clientes fazem a mesma coisa. Se alguém indicar você, o seu cliente vai lá ver o seu perfil. E se o seu perfil não está bem estruturado, com uma pessoa humana por trás do perfil, não vai converter. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, onde nós estamos? Na tela do celular vendo coisas. Então é por isso que tem que ser intencional. É por isso que o seu perfil não pode ter apenas produto como um catálogo ambulante. Entenda que o seu perfil das redes sociais é uma vitrine. Essa vitrine ela tem que estar bem cuidada, bem montada e bem nutrida. Então, se você é empreendedora, que publica, que faz reels, faz stories, faz carrossel, tenta seguir as músicas em alta, as tendências, às vezes um vídeo até viraliza. Você olha para suas visualizações e pensa, agora vai. Mas, no final das contas, não vai. As pessoas não assistem, não curtem, não comentam e desaparecem. Então, vem aquela pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Se você está nessa fase, é porque talvez você esteja entendendo tudo errado. Talvez você esteja tentando transformar a atenção em venda, sem construir um caminho. Há um caminho entre uma coisa e outra. Porque existe uma diferença enorme entre ser vista e ser escolhida. Você concorda comigo que as pessoas compram de quem elas têm confiança? É por isso que quando as minhas mentoradas perguntam, Regi, eu tenho que aparecer? A resposta é, você quer vender? Se a resposta for sim,
Então, obviamente, você precisa aparecer, porque as pessoas compram de quem elas têm confiança. A primeira coisa, então, que você precisa é gerar confiança nas pessoas. Criar essa confiança entre você e o seu público ideal. É por isso que hoje em dia no marketing digital nós usamos alguns termos como nicho, persona. Qual é o seu nicho? É para quem você está vendendo. Meu nicho, mulheres empreendedoras. O que eu vendo? Mentorias. É o caminho, é o mapa, o GPS que vai fazer elas saírem da invisibilidade até a escalabilidade. Eu passei por esse processo, eu ajudei muitas empreendedoras a passarem por esse processo de maneira offline. Hoje em dia, eu ensino mulheres a traçarem esse caminho. Como? Criando autoridade, criando um posicionamento de valor, criando uma oferta redonda, estruturando a criação de conteúdo para conversão, criando infoprodutos para escalar o negócio e para que elas possam ter liberdade geográfica, financeira e de tempo. Então, isso é o que eu faço hoje. Eu ensino o caminho que eu trilhei, o caminho que eu já ensinei várias empreendedoras a traçarem. Então, ser vista é diferente de ser escolhida. E é exatamente sobre essa diferença que nós vamos conversar hoje. Então, a conversão é quando uma pessoa deixa de apenas observar você e toma uma ação. Eu já conheci pessoas que vendem livros, que vendem cursos, e elas estão lá no Brasil e vendem para quem está aqui na Europa. Eu estou aqui na Europa e já vendi várias coisas, vários e-books, materiais para quem está no Brasil. Eu já trabalhei lá da praia, curtindo a praia com meu marido e as minhas filhas. Então, é essa conversão que você precisa entender. Muitas pessoas olham para o meu perfil e falam assim, nossa, mas você tem poucos seguidores. Aí é que está a questão. Eu não quero seguidores, eu quero clientes. Eu quero fazer uma call e a cliente falar assim, sim, eu quero entrar na mentoria Atitude Empreendedora. Sim, faz sentido para mim. Então, quando a pessoa entrar em contato comigo, quando a pessoa entrar no meu perfil, ela precisa entender o que eu defendo. O que eu defendo? Deus, eu, minha família e depois o trabalho. Por que você acrescentou você na ordem? Porque eu tenho que me amar muito, me cuidar muito, para depois eu amar e cuidar dos outros. O que eu defendo? Defendo religião? Não, não defendo religião. Eu escolhi frequentar uma igreja evangélica. Eu sou cristã. Não, então você não vai ver no meu perfil eu defendendo religião A, B ou C. Defendo partido político? Não, você não vai ver no meu perfil mencionando política. Por quê? Porque eu sou intencional. Eu quero que o meu nicho, que são mulheres empreendedoras, seja do partido A, B ou C, contratem a minha mentoria. Então, eu vou falar de política no meu perfil? Não, não faz sentido para mim essa divisão. Então, o que eu quero que você entenda é que ser intencional é saber qual arquétipo que você vai seguir, é saber para quem você está falando, com quem você está falando, qual a solução que você oferece para essa pessoa. Tem muitos profissionais altamente qualificados, mas não sabem estruturar a criação de conteúdo.
É por isso que há especialistas em marketing digital. É por isso que quando você não está tendo resultados, você precisa pedir ajuda. Eu demorei a ter resultados. Por quê? Porque eu tentei fazer sozinha. E sozinha eu não estava percebendo os erros que eu estava cometendo. Mas aí entra o X da questão. O mentor que me trouxe, a mentora, né? Porque no meu caso era mulher. A mentora que me trouxe até aqui não é a que vai me ajudar a faturar mais. Então, essa clareza é a que vai mudar o seu resultado também. Você precisa saber o que você quer. Régia, eu não tenho clareza do que eu quero. Então, saiba o que você não quer. Eu ouvi a frase antigamente, cada um tem a vida que merece. Eu ficava com raiva. Porque eu falava assim, não é possível que eu mereça viver essa vida aqui. Essa vida difícil. Essa vida sem resultados. Sem perspectiva, sem esperança de futuro. Aí eu comecei essa construção. Hoje em dia eu falo sim, eu mereço a vida que eu tenho. Eu mereço o carro que eu tenho. Eu mereço o apartamento que eu moro, a cidade que eu moro. Sim, eu mereço. Já não tenho mais raiva. Porque nós construímos isso. O meu marido, eu e as minhas 2 filhas. Nós construímos a realidade que nós temos hoje. É 100%? Não é. Gente, a vida nunca vai ser 100%. Sempre vão ter altos e baixos. Sempre vão ter desafios. O importante é você ter essa clareza de que o próximo passo tem um preço. E se você não está disposta a pagar esse preço, você vai continuar estancada na mesma fase que você está. Quando eu comecei a entender, a estruturar o meu plano, os meus projetos, foi quando eu comecei a falar não para muita gente. E cada não que você fala para os outros é um sim para você. Então, se você hoje não tem clareza do que você quer, onde você quer chegar, saiba pelo menos o que você não quer. Porque cada um tem a vida que tolera. Se você está sofrendo é porque você está tolerando muito. E hoje eu quero falar com você, mulher que está aí me ouvindo. Não tolere o pouco, não tolere o ruim, não tolere o agressivo, não tolere o que desrespeita o seu espaço, o que desrespeita você. E aqui eu estou falando não só da vida amorosa, tá? Eu estou falando a nível pessoal, profissional, eu estou falando em vários níveis. Você tem a vida que tolera, então olha para as suas 12 áreas da vida, para a sua saúde, para o seu corpo, para o seu trabalho. Se a saúde não está bem, você anda tolerando muita alimentação ruim, muita coisa que não faz sentido. Se o seu corpo não está o ideal, você está tolerando não fazer uma atividade física, não pagar o preço. E assim, em todas as áreas, na sua educação, na sua vida financeira. Começa a observar e a criar esse mapa do que você não quer. Porque quando você traça o que você não quer, aí você começa a correr atrás do que você quer. E a clareza vem com o tempo. Então, voltando para a conversão, é você usar suas redes sociais de maneira que a pessoa entra, ela sabe o que você faz, ela sabe quem você é, ela sabe que você é a pessoa ideal para resolver o problema dela. E, consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai procurar qual caminho para te contratar. Vai pedir orçamento, vai agendar, vai comprar, vai entrar no seu programa de mentoria. Porque se você é uma vendedora de roupas, bijuterias, a única forma de você escalar ou é você criar programas para você ter revendedoras em outras cidades, ou você criar uma franquia,
ou você criar um infoproduto. Essas são as maneiras de escalar. E eu vou ser bem sincera, a terceira opção é a melhor. Você criar um programa de consultoria, mentoria, ensinando o que você aprendeu, o caminho que você traçou para chegar até aí, ensinando outras mulheres a se tornarem empresárias no seu ramo, é a melhor forma. Porque é aí que você vai ter a liberdade de tempo, financeira, liberdade geográfica. Então, você fazer com que o seu seguidor se torne um cliente é você criar o conteúdo de maneira intencional, fazendo com que a sua mensagem chegue até esse cliente. Então, guarde essa frase. Visualização chama atenção. Confiança gera decisão. O grande erro que muitas empreendedoras cometem é ficar obcecada por seguidores, por curtidas. Gente, isso é métrica de vaidade. Crie conteúdos para você criar novos negócios, novas oportunidades de negócios. Você precisa das pessoas. E as pessoas que chegam no seu perfil precisam do conhecimento que você tem. Por que que hoje em dia humoristas, comediantes, professores de idiomas são criadores de conteúdos? Porque eles entenderam isso. Eles podem vender a qualquer momento e para todas as pessoas que estão seguindo. A pessoa começa vendo um vídeo de comédia de um comediante, ele já fica querendo ir no evento de stand-up. Ele já fica querendo saber onde é que esse comediante vai atuar. E eu vou te falar, quando você cria uma comunidade fiel, não tem como dar errado. Então, o que que você precisa? De visibilidade. E você só vai conseguir essa visibilidade colocando a carinha ao sol, começando a criar conteúdos, destravando essa vergonha de gravar, essa preguiça de criar conteúdos. Eu sei que não é fácil. Tem dias que você não está afim. Mas são esses pequenos passos que vão te ajudar a crescer o seu negócio, a manter o seu negócio, a sua empresa de pé, a sua capacidade de gerar valor e vender. É o que vai trazer esse resultado. Imagina duas empreendedoras. A primeira tem 20 mil seguidores. A segunda tem 1.500. A primeira, ela recebe centenas de curtidas, mas quase ninguém compra. A segunda tem uma audiência pequena, porém, ela conversa diariamente com as pessoas que precisam exatamente do que ela oferece. Quem está construindo um negócio mais saudável? A que tem 20 mil ou a que tem 1.500? É claro que é a segunda. Ela pode estar muito mais próxima de transformar o conhecimento dela em faturamento, porque ela conhece o cliente. Ela entende o problema do cliente, ela sabe explicar a solução, ela sabe fazer uma oferta, ela sabe conduzir uma conversa. É por isso que eu quero que você para se perguntar hoje: quantos seguidores eu tenho e quantos deles compram de mim? Então, se a resposta é eu tenho 20 mil seguidores e não gero nenhuma venda, você precisa reestruturar o seu perfil. As pessoas não estão entendendo o que você faz. Régia, não tenho perfil pessoal, profissional ainda, só tenho pessoal. Eu crio um profissional? Tudo depende de você. Eu, por exemplo, decidi não ter mais perfil pessoal, apesar de que eu compartilho algumas coisas da minha vida pessoal.
Por que que eu decidi não ter mais perfil pessoal? Porque não faz sentido para mim. Estava tomando muito tempo. Eu não estava conseguindo gerir tudo. Então, hoje em dia, eu tenho o meu perfil onde eu vendo as mentorias e tenho o meu perfil de festas que está em espanhol, porque eu moro na Espanha e eu não quero ficar presa somente a clientes brasileiros. Para que eu pudesse expandir o meu negócio, eu coloquei o meu perfil em espanhol, porque aí eu atinjo os brasileiros que moram na Espanha, que vão comprar de mim esse produto aqui na região que eu moro, os latinos e os espanhóis. Tá vendo o que é ser estratégica? É isso. Então, não é sobre quantos seguidores você tem. É sobre quantas pessoas certas estão te acompanhando hoje. E melhor ainda, quantas dessas pessoas confiam em você? Quantas sabem o que você vende? Quantas sabem qual o caminho que elas traçam para poder comprar de você? Aqui nós estamos falando de uma mudança de mentalidade, tá? O dia que você entender isso daqui, eu estou te entregando o ouro. Isso aqui é conteúdo da minha mentoria Atitude Empreendedora. Eu resolvi compartilhar com vocês, porque esse ano eu comemorei 1 ano de programa. Então, vocês merecem esse presente. Quando você muda a mentalidade, muita coisa muda na sua vida. Então, qual é o caminho até a compra? Uma pessoa raramente te vê pela primeira vez e pensa, nossa, vou comprar agora. Não, gente, existe um processo. Primeiro, ela descobre você. Depois, ela começa a te observar. Depois, ela passa a te conhecer. Depois que ela vai confiar em você. Aí, quando ela percebe que você fala sobre o problema que ela tem, ela entende que você é uma solução. É por isso que você não pode tratar todo mundo como se a pessoa estivesse pronta para comprar. Não. É por isso que você tem que repetir a sua história. É por isso que você tem que repetir conteúdos. É por isso que você tem que ser mais constante e não aparecer uma vez na vida, uma vez por mês, uma vez por semana. Você precisa estar ali diariamente, é igual uma novela. A pessoa fica esperando o próximo capítulo. Nossa, o que vai acontecer agora? O que a fulana está fazendo agora? Onde que ela está agora? Porque depois que ela entender que você é a solução para o problema dela, é que ela vai tomar a decisão. Então, você não pode criar conteúdo só para quem está pronto para comprar. O seu conteúdo ele precisa acompanhar diferentes momentos da jornada. Então, qual que é esse primeiro momento? O primeiro momento é a atenção. Então, como captar atenção? Você precisa fazer a pessoa parar. Imagina a cena, a pessoa está aqui, dando um scroll, ou no TikTok ou no Instagram. Por que ela pararia? Porque algo chamou a atenção. Pode ser uma frase, pode ser uma pergunta, pode ser uma situação que ela reconhece. Por exemplo, você trabalha muito e mesmo assim sente que o seu negócio não cresce? Pronto. Você já captou a sua cliente ideal. Você chamou a atenção de quem está vivendo aquela realidade. Aí ela vai parar e vai ver quem é você. Nossa, a fulana falou o meu problema. Aí ela chega lá no seu perfil. Só tem a logo, uns posts que não tem nada a ver, nada casa com nada. Como que você acha que ela vai comprar? Não vai. Então, por isso que o Instagram, como empresa e com o Instagram, gente, na verdade, eu gosto de citar o Instagram porque assim,
De todas, eu creio que é a que está mais bem estruturada para nos ajudar a ter essa visibilidade e essa conversão. Você tem lá no Instagram os posts fixados, você pode fixar os 3 principais posts. Quem você é, o que você vende e para quem você vende e como a pessoa pode comprar. Depois, você tem o tráfego pago de graça ali, né? São anúncios gratuitos. Você tem os Reels de prova, que você pode usar ele para atrair e conseguir atrair novos seguidores, conseguir novos clientes, o seu conteúdo chegar a pessoas que não te conhecem. Hoje, tem como você reorganizar o seu feed. Então, não tem como. O Instagram é a rede social mais preparada para quem já quer ter resultados. Tem gente que com um story vende milhões. E tem gente que pode fazer 30 stories e não vai vender nada. Então, entenda isso. Crie conteúdos para chamar a atenção. Ah, mas como que eu vou saber quem é a minha persona? Eu não sei nem o que é nicho. Então, essas são respostas que você precisa correr atrás. Entender o seu nicho, se possível, o seu subnicho, para que o seu conteúdo seja mais relevante para as pessoas certas. Ter uma oferta redonda, uma oferta que a pessoa olha e fala assim, meu Deus, se eu não comprar isso aqui eu vou ficar de fora, eu tô louca. Isso aqui é o que eu preciso. Para depois você ter essa conversão. Então, depois que você chamou a atenção, o segundo momento é a conexão. Agora, você mostra, eu entendo o que você está vivendo, aqui vai entrar as suas histórias pessoais, as suas experiências, os seus bastidores e, consequentemente, vai gerar identificação. Então, por exemplo, o meu nicho, mulheres empreendedoras. Vou colocar aqui o subnicho, mulheres brasileiras, né, imigrantes, empreendedoras. Aí o meu exemplo, eu comecei a empreender do zero com o meu kit de papelão. Você acha que eu vou deixar de contar essa história? Claro que não. Sempre que possível eu vou contar essa história. Porque algumas pessoas já conhecem, outras não. Então, para que ela entenda que eu sou a solução para o problema dela, porque eu já vivi nessa realidade, eu preciso continuar contando essa história. Ah, mas já tá chato. Tá chato para quem? Para quem não é seu cliente, tá ali só bisbilhotando? Problema da pessoa. Porque se você está criando conteúdo para gerar novos clientes, continue, siga em frente. Terceiro momento, autoridade. Aqui você vai mostrar que você sabe resolver o problema dela. Aqui você vai ensinar, você vai explicar, você vai mostrar os seus resultados e vai compartilhar o seu conhecimento. O quarto momento é a oferta. Agora você vai apresentar a solução. E é exatamente para isso que você criou o serviço, né? Então, depois que você chamou atenção, que você gerou essa conexão, mostrou autoridade, é quando você vai fazer a oferta. O quinto momento é a ação. É aqui que você precisa dizer qual que é o próximo passo que ela vai dar. Me envie uma mensagem, agenda a sua avaliação, clique no link, solicite o orçamento. Não deixa o cliente adivinhar o que ele tem que fazer. A chamada para ação é você que tem que fazer. Agora eu quero que você entenda por que as pessoas curtem, mas não compram. Vamos lá. Nós vamos analisar os motivos. O primeiro é porque ela não entende o que você vende. Quando você fala de tudo,
Um dia você fala de maquiagem, outro dia você fala da família, outro dia você fala de empreendedorismo, no outro você dá uma receita, no outro você fala de uma promoção. O cliente pensa assim, mas afinal, o que essa pessoa faz? Então você precisa ter personalidade sem perder o seu posicionamento. A pessoa tem que ter claramente, ela me ajuda a faturar mais. Ela me ajuda a faturar mais. Aí você mostra seus bastidores, a vida que a pessoa deseja ter, mas sempre mostrando que você ajuda ela a faturar mais, sem perder esse objetivo principal. Então, quando eu mostro que eu estou viajando com meu marido e as minhas filhas, eu estou mostrando a vida que a minha mentorada deseja ter. Mas aí eu vou lá e falo novamente o que eu faço, falo novamente os passos que ela tem que seguir e falo como que ela pode conseguir. Então, sempre na minha sequência de stories, vocês vão ver uma chamada para ação. Vou continuar mostrando um pouco dos meus bastidores. Não, gente, não é contar a vida inteira. Tem gente que pensa que é contar até que brigou com o marido. Não precisa. Não precisa falar o palavrão que o seu papagaio aprendeu. Não precisa falar que seu cachorro latiu pro motoqueiro. Não. É você criar bastidores de maneira intencional. Mostrar somente o que faz sentido. Mostrar o que você defende, os valores, os princípios, como que você é no seu dia a dia, um pouco do seu lifestyle. Então, de acordo com o seu produto ou serviço, vai ser a sua criação de conteúdo de bastidores. Eu vou mostrar que eu estava numa festa. Isso faz sentido para as minhas mentoradas? Não. Agora, eu mostrar que eu estou num evento de empreendedorismo feminino, aí sim, isso faz sentido para elas. Então, você pode continuar vivendo sem registrar isso. Somente de maneira intencional. Número 2. Você não mostra o problema que você resolve. Você fala, eu sou especialista em maquiagem, mas aí você não explica como que você vai resolver o problema da pessoa. Para quem que é a sua maquiagem? A sua maquiagem é para formandas? É para noivas? É para madrinha de casamento? É para artistas? É uma maquiagem básica do dia a dia? Ou é uma montagem mais profissional para quem quer fazer fotos? Você entende o leque de possibilidades que existe? E o porquê de você trabalhar especializada para um público específico? Antigamente as pessoas iam procurar trabalho, aí você perguntava assim, o que você faz? Qualquer coisa. Você está procurando trabalho em que área? Qualquer coisa. Eu estou procurando um trabalho, o que aparecer tá bom. Nas redes sociais isso não funciona. Não adianta. Aqui entra a frase que a sua mãe falava quando você era criança. Você não é todo mundo e você não vai vender para todo mundo. Quanto mais ampla for a sua mensagem, a sua frase, a sua comunicação, menor possibilidade de conversão você vai ter. Tem uma mentorada que ela chegou na mentoria, o perfil dela é lindo, se você olhar, gente, escritora, palestrante internacional, e já investiu caríssimo em fotos, em looks, em fotógrafo, mas não tem uma venda. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que ela faz. O conteúdo é amplo demais, não está específico para resolver um problema para um público específico. É aí que nós fomos entender onde que estava o problema. Porque não adianta ter um feed bonito se você não vende.
Se você fica falando só de você e não do problema que a mulher que está vendo o seu conteúdo tem, para gerar identificação, ela tem que ver que você já passou pelo mesmo problema que ela, mas hoje você já saiu desse problema. Então ela tem que te enxergar como uma solução. Agora, se você for criar conteúdo para alimentar o seu ego, para gerar curtidas, para aparecer, você vai continuar invisível. Para isso, é melhor virar influencer. Eu comecei a mencionar que desde o início eu tinha clareza de que eu não queria ser influencer. Mas, apesar disso, muitas empresas entenderam o meu poder de comunicação e hoje em dia elas me pedem ajuda para divulgar a marca delas. Eu já criei estratégias para um bar brasileiro e ele lotou. Já criei estratégias para um supermercado brasileiro e a inauguração tinha fila na porta. Eu já criei várias estratégias para faturar mais, tanto para eu faturar mais, quanto para as pessoas que me contratam faturar mais. Porque eu entendi como que a gente consegue captar a atenção, como que a gente consegue gerar confiança e como que a gente consegue converter. Então, o que você precisa deixar claro, o que muda na vida do cliente quando ele contrata você. As características informam, os benefícios despertam desejo, mas é a transformação que vai gerar a decisão. O item número 3, você tem vergonha de vender. Essa daqui é muito comum. A maioria das mulheres chega na mentoria com esse bloqueio. A empreendedora passa semanas entregando conteúdo, mas quando chega a hora de fazer uma oferta, ela desaparece. Ela pensa assim, não quero ser insistente, não quero incomodar, parece que eu tô morrendo, parece que eu tô implorando para as pessoas comprarem. Gente, vender é digno. E é a venda que vai salvar o seu negócio. Então, existe uma diferença entre insistência e clareza. Se você oferece algo que pode ajudar alguém, apresentar uma solução não é vergonha. Você não está obrigando ninguém a comprar. Você está mostrando uma possibilidade, tá? Então, vender é digno. Número 4, você só vende quando precisa de dinheiro. Aí, o público percebe. Você desaparece por semanas. Depois você volta. Meninas, estou com vagas. A minha agenda está aberta. Isso não constrói relacionamento. Você precisa ter uma sequência de comunicação. Hoje eu estou assim. Amanhã eu estou assado. Hoje estou fazendo isso, amanhã estou fazendo aquilo, meu bastidor é esse, hoje o dia não foi legal. Mostrar também os altos e baixos de uma pessoa comum. Então, você precisa ser consequência de uma comunicação constante. Número 5, sua oferta é confusa. Tenho consultoria, tá? Mas consultoria de quê? Para quem? Como que funciona? Quanto tempo? Qual o problema que ela resolve? Qual a transformação? Como contratar? Quanto mais dúvidas você deixa, mais difícil fica a decisão. Então chegamos na parte principal. Como que você vai criar o conteúdo que leva à venda? Agora eu quero te entregar uma estrutura simples. Imagina que você tem um serviço. O seu conteúdo, ele pode seguir 4 movimentos. Para quem já está acostumado a acompanhar o programa, esse é o momento que você precisa pegar um papel e a caneta para já começar a anotar. Então vamos lá. Conteúdo 1. Mostre o problema. Você está trabalhando muito e continua sem saber quanto você realmente lucra?
Número 2, mostre a causa. O problema talvez não seja falta de clientes. Pode ser falta de organização financeira. Número 3, mostre o caminho. Existem 3 números que você precisa acompanhar toda semana. Aqui você está entregando valor. Conteúdo 4, faça a oferta. Se você quer organizar isso comigo, eu tenho uma consultoria para ajudar você a estruturar essa parte do negócio. Percebe? Você percebeu que você não pulou diretamente para o compra, compra, compra? Você conduziu a pessoa. Esse é o papel do seu conteúdo. Conduzir a pessoa para a compra. A comunicação que converte. Então, agora eu quero fazer uma pequena mudança na forma como você fala. Ao invés de você dizer, tenho horários disponíveis, experimente dizer, se você está cansada tentando resolver isso sozinha, abrir novos horários para quem quer começar a mudar essa situação. Em vez de, tenho vagas para mentoria. Aí a pessoa pensa assim, a mim que me importa se você está com vaga ou não. Então, é melhor você dizer, se você precisa mudar, mas não sabe por onde começar, a minha mentoria foi criada para ajudar você a sair da confusão e construir um caminho claro. Ao invés de você dizer, faço decorações de festas. E que? Entende? Você, ao invés de você falar, faço decoração de festas, que é algo assim muito amplo, você pode falar, eu transformo momentos importantes em experiências para que seus convidados se lembrem a vida toda. Percebeu a diferença? Você não está apenas falando do produto. Você está falando sobre o significado dele. Agora, pensa numa pessoa que você acompanha na internet. Talvez ela tenha começado com poucos seguidores. Você viu essa pessoa crescer. Primeiro você conheceu, depois você acompanhou, depois passou a confiar. Em algum momento você pensou, se eu precisar disso, vou procurar essa pessoa. É exatamente isso que você precisa construir. Não apenas ter seguidores, você precisa ser a preferência das pessoas. Porque quando o cliente precisa, ele lembra. E quando ele lembra de você, existe uma possibilidade real de venda. Essa é a força da autoridade. Então agora nós vamos para o quadro Atitude em Ação. Pegue um papel e uma caneta e escreva. Número 1. O que eu vendo? Número 2. Para quem eu vendo? Número 3. Qual problema eu resolvo? Número 4. Qual transformação eu entrego? Número 5. Qual o próximo passo para a cliente comprar de mim? Agora, você vai responder e após responder, você vai ler as respostas. Elas estão claras? Se você entregasse esse papel para alguém que nunca ouviu falar de você, essa pessoa saberia exatamente o que você faz? Se ela não souber, nós temos um trabalho juntas. Eu posso te ajudar a estruturar tudo isso. Se as respostas já estão claras, parabéns. Você precisa agora de um mentor que vai te ajudar a escalar o negócio e a faturar mais. Então, o meu público são iniciantes intermediárias.
Se você já passou por essa fase intermediária, então agora você precisa de uma mentora para te ajudar a ir para a fase avançada, que é a mentoria High Ticket. Então agora você já sabe por onde começar. Desafio da semana. Você vai fazer uma oferta. Sim, uma oferta. Não precisa dar desconto, não precisa fazer promoção, não precisa implorar para ninguém comprar. Você vai explicar o que você oferece, para quem você oferece, qual o problema que você resolve, qual a transformação que você proporciona e como essa pessoa pode te contratar. E você vai terminar com uma CTA, que é a Call to Action, né, em inglês, em português, chamada para ação. Se você quer saber mais, me envie uma mensagem. Ok? Combinado? Agora chegamos no momento de reflexão da semana. Eu quero citar Provérbios 11:25, que diz assim: quem ajuda os outros prosperará. Empreender também é servir. Quando você entende isso, vender deixa de ser apenas como eu ganho dinheiro e começa a ser como aquilo que eu faço vai melhorar a vida de alguém. Se o seu produto resolve um problema, se o seu serviço facilita uma vida, se o seu conhecimento direciona alguém, você não precisa esconder a sua oferta. Você precisa comunicá-la. Você não precisa de mais seguidores. Precisa aprender a transformar as pessoas certas em clientes. Chegamos ao final de mais um episódio do programa Atitude Empreendedora. Hoje nós falamos sobre conversão. E eu quero que você saia daqui lembrando de uma coisa. Não é sobre quantas pessoas olham para você. É sobre quantas pessoas entendem o valor do que você oferece. Não tenha medo de vender. Não tenha vergonha de mostrar o seu trabalho. Não espere o cliente descobrir sozinho como comprar. Comunique, convide, conduza, sirva. E, sobretudo, tenha atitude. Eu sou a Reginele Sampaio e quando você vê esse programa, eu estarei na praia com o meu marido, as minhas filhas, curtindo um descanso merecido, que nós damos graças a Deus, né, por esse momento. Estamos aqui no verão europeu, então todo momento que a gente puder curtir, nós curtimos porque logo vem o inverno é muito duro aqui. E nós estamos felizes. Obrigada por me acompanhar. Gostaria de ler a sua mensagem nas minhas redes sociais. Estou em todas as redes sociais. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva, deixe o seu recado. Se esse programa fez sentido para você, compartilha com alguma amiga empreendedora que precisa estruturar a criação de conteúdo para aumentar a conversão. Obrigada e eu te vejo na próxima semana e nós vamos falar sobre um assunto fundamental para você que quer crescer no digital. Posicionamento. Como parar de ser mais uma e começar a ser a escolhida. Um beijo, obrigada por estar aqui. Continue acreditando no seu propósito. Continue construindo a sua história e, principalmente, continue tendo atitude. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.